sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Kerr. Ei, aprendemos a competir como Jordan. Jogo empatado a poucos segundos do fim. Passem-nos a bola, ninguém treme, façam bloqueios para libertarmos o Miguel Barroca. Tropa, chuta à vontade, leva-nos a vitória. Basket tornou-nos Warriors, endurecemos mindset de Black Mamba e juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito, o desporto como solução. No desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios e o crossover que parte tornozelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é só um e prevalece o coletivo. Somos shooters by hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos 3 pontos. Sejam bem-vindos ao 12º episódio da segunda temporada do One on One by Hoopers. É o último episódio desta temporada. Nós, na verdade, no início da temporada prevíamos fazer 16 episódios, mas meteu-se um confinamento pelo meio. Nestas últimas semanas também algumas questões profissionais que acabaram por complicar aqui as agendas e não foi fácil conciliar entre o pessoal da Malagueta, o pessoal da Hoopers, eu. Acabámos por ir adiando aqui a gravação de alguns episódios. A temporada acaba com 12, mas acaba em grande estilo com o MVP nacional da Liga este ano, Diogo Gameiro. Obrigado por estares aqui. Obrigado. É um prazer, depois de te ver a jogar no quintal do meu pai quando eras um bebé quase, agora estar aqui e tu teres sido nada mais nada menos que o melhor jogador nacional desta última temporada na Liga. Algum dia, antes de fazer as perguntas que acabo por fazer sempre aqui, começamos sempre da mesma maneira, mas algum dia tu sonhavas, quando estavas a crescer, quando estavas a começar também a ganhar o teu espaço no basquete, alguma vez pensaste que um dia ias acabar uma época e ser o melhor jogador nacional da temporada? Na verdade, nunca tinha pensado bem nisso. Sei lá, vamos sempre para as épocas com vontade de fazer mais e melhor do que fizemos na época passada, mas o facto é que este ano as coisas correram bem a nível individual. O Cabo Madeira também me possibilitou isso, porque depositaram confiança em mim, a total confiança em mim para assumir o papel de base da equipa. Base principal, sem qualquer base estrangeira inclusive, e isso deu-me confiança, deu-me liberdade. Pronto, e depois também já jogava no Cabo há 5 anos e estava-me a sentir tranquilo. Também tinha colegas de equipa que me facilitaram bastante o trabalho e foi algo que aconteceu de uma forma natural. Então vamos ao início, já mais tarde nesta conversa vamos voltar ao Cabo, vamos falar desse teu percurso na Madeira, acabaste por fazer lá uns bons anos também, mas no início, tu lembras-te da tua primeira memória do jogo de basquete? Pouco, lembro-me que na altura, eu quando comecei a ir para o basquete, eu andava a experimentar muitos desportos. Acho que é uma coisa que também todos os miúdos fazem, natação, vela, sei lá, uma data de desportos, hóquei, e acabei por ir para o basquete e sem dúvida não me lembro propriamente dali dos primeiros tempos, mas lembro que foi onde eu me senti melhor, ou não sei se foi o grupo dos meus, que viriam a ser os meus amigos que eu me senti mais entrosado, mas realmente foi o desporto que me captou muito mais a atenção e eu acabei por gostar e lembro de dizer ao meu pai, olha, é isto que eu quero, e pronto, e foi isso. Depois eu sinto é que comecei a ver basquete, sei, por exemplo, tenho um amigo que é o Diogo Ventura, que ele desde muito pequeno, porque o pai também sempre esteve ligado ao basquete, ele disse, eu ia aos pavilhões, eu via isto e via aquele jogador e não sei o quê, e eu só comecei a ver basquete já um bocadinho mais tarde, já na altura do Ben Reed no Alvarense, aquelas finais Porto-Alvarense, essas finais já foi um bocadinho por aí. Temos de Queluz e tudo mais, não me lembro bem, mas pronto, não tenho grandes memórias. Comecei a ver basquete de sénior um bocadinho já tarde, mas sem dúvida que a partir do momento que comecei a ir para os treinos lá no Seixal, sem dúvida que foi o desporto que mais chamou a atenção. Tu falaste aí numa coisa, diz-me se achas que é essencial, eu acho que é bastante importante, que é a questão do grupo de amigos, porque se calhar isso também ajuda, não é, a um miúdo a querer estar nessa modalidade. Se os amigos estão lá, se sente bem, depois a questão técnica, essa vem depois, não é? Lá está, eu na altura não estava propriamente preocupado se marcava muitos gestos ou se fazia assistências, sei lá.
Na altura eu lembro que o que eu gostava era, pronto, era de ir lá e sentir-me Estar bem. lá com eles. Pá, o meu pai ainda tem alguns vídeos meus. Eu mal passava ao meio campo, eu nem sabia o que é que andava lá a fazer. Ficava tipo assim no meio campo a olhar, ia a rir-me, para os miúdos estavam no banco, Certo. ou os pais estavam na bancada, não sei o quê. Mas eu estava feliz, estava ali bem. Por isso sim, eu acho que fiquei pelo espírito que se estava a criar ali, Sim. e depois viriam a ficar meus amigos. Pronto, isso é o mais importante. Quando se entra para alguma modalidade nessa idade tão jovem, eu entrei com 6 anos, pá, o que mais importa é se realmente estamos felizes e se nos sentimos bem ali, se nos divertimos ou não. Agora, depois, tudo o resto foi um bocadinho por acréscimo e veio mais tarde. Como é que é o teu percurso no Seixal? Disseste que entraste com 6 anos, sais aos... Fiz sub-14, segundo ano, saí com 15 anos, do Seixal. E vais para o Benfica nessa altura? E depois fui para o Benfica. E o porquê desse salto nessa altura? Sentias que era importante para ti a nível de desenvolvimento pessoal? Foi um bocadinho também, pronto, na altura foi o Benfica que também se mostrou interessado em que eu fosse para lá. O meu pai depois também e a minha mãe também acharam por bem que era um bom salto na carreira. Na altura não se chamava carreira, mas na formação, exatamente. Eu próprio também achei que iria ter tinha boas condições no Seixal, mas achava que no Benfica poderia trabalhar e evoluir de uma maneira que se calhar... Sim, até a nível de treino, as condições, as horas de treino, tudo isso, não é? Tudo mais ferramentas que ia para o meu jogo. E pronto, e depois acabei por ir para o Benfica, mas sem dúvida que se não fosse o Seixal... E nós tínhamos uma grande geração, tínhamos uns treinadores também muito bons, acabámos por ser vice-campeões nacionais, campeões distritais também, mas pronto, acho que foi a altura certa e para o lugar certo esse salto para o Benfica que me ajudou também bastante. E qual é que foi o impacto? De repente mudas tudo, não é? Mudas de clube, mudas as tuas rotinas, porque tu continuavas a morar na Margem Sul. Exato. Mudas as tuas rotinas, vens para um clube diferente. Como é que foi esse primeiro impacto? Como é que geriste isso? Ou foi natural e estavas em casa? Não, depois, mais tarde, acabei por me sentir em casa, mas esse ano foi um ano de grandes mudanças, porque eu saí do Seixal e não só fui para o Benfica, como também fui para o centro de treino de São João da Madeira. Foi nesse ano que eu fui para lá, passava lá a semana, de segunda à sexta, vinha... e depois só jogava treinava à sexta e jogava ao fim de semana e depois ao domingo ia outra vez para São João da Madeira. Por isso, a minha casa aí deixou de ser o Seixal ou mesmo o Benfica e foi para São João da Madeira, onde também criei novamente um grande grupo de amigos, vivíamos todos juntos. Quem era a tua geração a viver lá? Quem é que era a malta desse cara? Isaías, Carlos Dias, Pedro Marques, que era um base da Figueira da Foz. O Amiel era mais novo, mas depois também acabou por ir para essa geração. O Bem-vindo, pronto, era esse pessoal assim. E o Bem-vindo era da tua geração do Seixal? Também. Ele é um ano mais novo, ele é da geração do Amiel. Mas já estava ali essa ligação com ele. Exato. E pronto, e então fui para São João da Madeira. Foi uma grande mudança para mim, mas foi algo que eu queria bastante, tanto ir para São João da Madeira como ir para o Benfica, e depois acabou por ser extremamente positivo, tanto lá em cima como no Benfica. Foi ótimo. Essa experiência lá em cima, e tu falavas na mudança do Seixal para o Benfica, numa perspectiva de ter outro tipo de condições de treino. Acabas por ir para São João da Madeira, para um sítio onde estavam 100% focados, praticamente. Bem, havia escola também, mas havia muito mais horas de treino, uma carga muito maior do que terias provavelmente no clube. Como é que essa experiência, conta-me como é que foi? Foi muito boa. Eu, por todos os sítios, por todos os clubes que eu passei, todos eles tiveram a sua influência no jogador e na pessoa que eu sou hoje. Mas sem dúvida que eu acho que em São João da Madeira foi o sítio onde eu dei um maior salto, tanto como pessoa como jogador, onde eu realmente comecei a aprender aqueles conceitos mais fundamentais, mas básicos, mas fundamentais do basquete. Tive um treinador que eu estimo muito até hoje, que era o professor Augusto Araújo, não é muito conhecido, acho eu, hoje em dia pelas pessoas, mas realmente teve um grande impacto, e aquilo era foco 100% basquete,
e escola. Era o que nós fazíamos. E inclusive tínhamos treinos às vezes 2 vezes por semana antes de ir para a escola, Certo. ali às 6h15, 6h30 da manhã, escola, treino ao final do dia, e o volume de treino foi tão grande. Começámos a competir na Zona Norte contra, não sei se era Pro Liga, se era CNB1, não, Campeonato Sub-20. Okay. Campeonato Sub-20 nós éramos sub-16, já levávamos ali Já é uma diferença uns apertos física, então, grandes. claro. E teve uma influência bastante positiva na maneira como eu comecei a jogar, como eu comecei a perceber o jogo, acima de tudo. E quando vinhas ao fim de semana ao Benfica, era fácil, imagina, tu saltas do Seixal para o Benfica, ou seja, vais fazer parte de uma equipa nova, mas depois nem estás com essa equipa durante a semana, só treinavas à sexta-feira com eles. Como é que era depois no jogo? Era fácil a integração, jogar com os teus colegas? Mas era tranquilo porque eu antes de ir para São João da Madeira fiz a pré-época com o Benfica. Okay. Na altura Era o Sérgio o teu treinador na altura? Não, na altura era o Zé Calabote. Ok, porque tu apanhaste o Sérgio. O Sérgio Ramos em sub-18. Em sub-18, ok. O meu segundo ano de sub-18 era... segundo ano de sub-18. Eu estava a perguntar isto, porque lembro muito bem de um dia, porque eu perguntava muito por ti, pela relação que tínhamos a nível pessoal, eu perguntava por ti ao Sérgio e o Sérgio, pá, eu lembro que ele dizia sempre, pá, o puto é um cavalo a treinar, tipo, o gajo adorava a tua intensidade, ele dizia, era sempre, quando eu perguntava por ti, a resposta era sempre, pá, o puto é um cavalo a treinar. Sim, porque o Sérgio dava importância a muitos aspectos, mas a intensidade era a base de tudo, e o Sérgio teve muita paciência, não só comigo, mas comigo teve muita paciência em vários aspectos. Mas conta-me lá, então como é que era essa questão de não estar durante a semana e depois... Mas é isso, a pré-época ajudou bastante, não só dentro a nível de jogo, mas também eu fui para o Benfica, já conhecia alguns jogadores de vista, aliás, já conhecia quase todos os jogadores de vista, mas não tinha assim uma relação muito próxima. O Diogo Ventura já estava lá e isso também ajudou um bocadinho. Mas pronto, isso facilitou um bocadinho depois o processo da minha ausência durante a semana. Mas depois quando eu vinha, acabava por... Também havia outro pessoal da geração 94 no centreino, mas de paredes, o Miguens, o Maia, o Ventura, o Ricardo. E depois estava tudo muito bem, conseguimos programar tudo muito bem para o fim de semana e tínhamos qualidade, a equipa toda tinha qualidade e aquilo saía de uma forma fácil. O Zé Calabote também preparava aquilo de uma maneira muito boa, por isso não havia qualquer stress. E vocês, como é que, a nível de formação do Benfica, que títulos é que ganharam? Como é que a tua geração... Onde é que foram? Na altura ganhámos praticamente tudo. Era o campeonato distrital e o nacional. Devíamos ter perdido... A geração era muito boa mesmo. Devíamos ter perdido um jogo ou dois, pai, se tanto. Lembro que foi contra o Chamusca até. Mas era uma geração mesmo muito boa. Ganhámos distrital e nacional. Pá, estás a falar da Chamusca, sabes como... E tu que estiveste na Madeira durante 5 anos, havia um momento alto da temporada, quando eu era miúdo, que era o torneio internacional do Cabo. Aqui há a Chamusca também. Que era lindo esse torneio, era tipo... Eu cheguei pelo Seixal. Equipas masculinas, equipas femininas, equipas nacionais, internacionais, pá, aquilo era lindo. E era a cena de irmos todos para a Madeira. Para a Madeira, andar de avião. E no meu primeiro torneio do Cabo, perdemos por eu era o mais novo da equipa, éramos iniciados, mas havia malta de 82 e de 83 na equipa, eu era de 84, era tipo eu e o Ricardo Ferreira, éramos tipo os mais novos da equipa, mas fazíamos parte da equipa. E tivemos bola para ganhar, a perder por tipo reposição de bola na linha final, pá, com 1 segundo, pá, eu saí sozinho para um lançamento de 45 graus, e o Daniel Monteiro passou uma bola, acho que era o Daniel Monteiro que estava a repor a bola, pá, eu falhei esse lançamento a 45 graus, perdemos com a Chamusca por 1 ponto, pá, ficou-me atravessada para sempre, eu tinha 11 anos, mas esse torneio era altamente, e a Chamusca tinha um jogador que era o Armindo, que depois fez seleções nacionais, pá, era bom jogador e na altura iniciado já era um gajo grande e forte, mas essa Chamusca, agora tu falaste nisso. Sim, eu lembro porque não é que eles fossem tecnicamente e a nível de jogo melhor que nós, pá, mas
tinha uma raça, davam ali pau forte e feio. Mas pronto, mas isso tudo para dizer que nesses meus primeiros anos no Benfica eu depois no meu segundo ano de sub-16 acabámos por não ganhar o campeonato nacional, mas ganhávamos o distrital e andávamos sempre ali na luta por títulos, porque os jogadores realmente eram bons e os treinadores, também. No meu segundo ano já era o Grosas, o Nuno Rodrigues já não era... O Grosas que este ano fez um trabalho incrível no Lusitânia. Incrível. E curiosamente não vai ficar lá, não sei se por opção dele ou do clube. Também não sei, isso é algo um bocadinho estranho, mas que eu acho que merecia. Mas achei estranho pela época que ele fez. Eu acho que merecia, muito sinceramente. Até porque eles a meio da época ficaram sem alguns dos jogadores, não foi? Não, foi já para o final, na entrada do play-off, o posto deles, que acabou por ser o MVP da Liga, o Youssouf. Exatamente. Que, pelo que eu ouvi, teve uma proposta para ir para a França, pronto, e eles acabaram por abdicar. Mas sim, eram gerações muito boas e ganhávamos, ou ganhávamos ou ficávamos perto de ganhar sempre. Diz-me uma coisa, há pouco quando dizias, por exemplo, nas tuas primeiras memórias do jogo, te lembras de começar a ver o jogo já, por exemplo, na altura do Ben Reed, no Ovarense, etc. Tu, à medida que vais crescendo e que vais evoluindo também no teu jogo e na tua formação, começas a ter referências? Quem eram as tuas referências? Essa pergunta é fácil, porque desde que eu comecei a acompanhar um bocadinho mais a sério o basquete, a minha referência foi logo desde cedo do Carlos Andrade. Okay. Logo. E acabaste por jogar com ele? Sim, estava na equipa, não jogava muito, mas estava nos séniores na altura, ele sabe disso também, e para mim a referência foi sempre o Carlos Andrade. E isso foi outro aspecto que me ajudou bastante e que eu acho que se calhar hoje faz falta aos jogadores mais novos, que começar a acompanhar basquete, mas NBA, todos adoramos NBA, qualquer pessoa que joga basquete adora NBA, adora espetáculo, acontecem coisas que não se vê mais liga nenhuma, mas eu acho que é muito importante acompanhar não só o basquete cá em Portugal, mas também ligas europeias, Euroliga, Liga Espanhola. Ver basquete no geral. Ver basquete. Mas ver com olhos de ver, não é? Exatamente. Não é só ver highlights e triplos do Steph Curry de meio campo. Exatamente. E eu acho para mim, eu estava há um bocadinho a dizer que São João da Madeira teve um impacto bastante grande na minha maneira de perceber o jogo e não sei o quê, mas eu acho que acima de tudo houve uma altura que eu era viciadíssimo em basquete. Era a escola, chegava a casa, era basquete, isto, basquete, aquilo. E eu comecei aos poucos a ver bastante jogos de basquete. Sim. Comecei a acompanhar um bocadinho mais a Liga, cá em Portugal, e comecei a ver basquetebol europeu também. Sim. E eu acho que isso também me deu uma outra noção daquilo que era o jogo. E hoje em dia, não é que eu seja super atlético, não é que eu seja um grande tecnicista, é mais pela minha capacidade, como leio o jogo e como entendo o jogo, pronto, à minha maneira. Claro. Mas isso ajudou-me bastante. E sim, o Carlos Andrade foi logo aquele ídolo que... Sabes que é giro tu dizer isso? Para já, um dos objetivos deste podcast e esta ideia surgiu porque eu tinha... houve uma altura na minha vida que percebi, por várias razões, que os miúdos que começam a jogar agora perderam as referências. E acho que era importante dar a conhecer aqueles que são os nomes do basquete, seja atuais, seja do passado, porque dessa forma, acho que eu, se quero ser bom arquiteto, eu tenho que perceber quem são os nomes fortes da arquitetura, a história da arquitetura. Se eu quero ser bom jogador de basquete, tenho que conhecer quem são os melhores, ou que não sejam os melhores, mas conhecer histórias, conhecer o jogo. E até numa passagem recente pelo Algés, já não lembro se foi a jogar, foi no primeiro ano que eu joguei, dos últimos 2 que joguei lá, havia uma coisa no Algés que eu fazia quando era miúdo, que era, eu passava fins de semana inteiros no Algés, a ver os jogos todos que havia, e se não havia jogos no Algés eu ia para outro pavilhão, e agora quando passei por lá percebi que essa cultura se tinha perdido, havia 2 ou 3 miúdos que faziam isso, mas os outros não. E acho que é importante, é também uma forma também de dar de volta à modalidade que tanto me deu, ter esta conversa com malta que têm que ser as referências para quem está a começar agora, não é? Eu no outro dia estava a jogar num campo aí na rua e apareceu lá um miúdo que tinha 15 ou 16 ou 17 anos, já não me lembro.
e ele estava a perguntar, eu perguntei, jogas basquete? E ele, sim, jogo no CBQ. E tu? Eu também jogo. Ele, mas jogas na Liga? Eu, sim. E ele, na Oliveirense? Eu, não, jogo no Cabo Madeira. E ele, E eu fiquei com a ideia que ele nem sequer Já nem sabia, sabia o que é que era o Cabo. nem sequer sabia o que é que era o Cabo Madeira. Pois. Não é que isso seja essencial, mas quer dizer, Tens de conhecer minimamente pelo menos a Liga, eu acho que é importante. Claro. Não é que a Liga Portuguesa seja uma referência de topo, mas pelo menos acompanhar um pouco a nossa Liga, e eu acho que também ver mais basquete Claro. a nível da Europa também ajuda bastante. E lá está, e ver basquete com olhos de ver. Exato. Foi o Zé Barbosa, num dos episódios da primeira temporada, com ele foi gravado por Skype. Aliás, na primeira temporada muitos dos convidados acabou por ter que ser por Skype, em que ele dizia que era obcecado, ou que aprendeu a ver basquete e a gostar de basquete por causa do pick and roll. Acho que era do Steve Nash com o Stoudemire. Penso que foi entre eles os dois que ele disse isso na altura. E é interessante ver, lá está, a forma como se calhar o Zé hoje em dia lê o jogo, pode ter muito a ver com a forma como ele desde cedo olhou para o jogo. Exatamente. Também. E lá está, não é a ver afundanças, e claro que isso é giro, e é bonito, e toda a gente gosta, claro. Mas há coisas do jogo que depois fazem a diferença quando estás dentro de campo, e a jogar ao mais alto nível. É verdade. E diz-me, além do Carlos, tinhas assim outras referências, ou era o Carlos? Não, era mesmo o Carlos. Era mesmo o Carlos. Eu em sub-16 ainda era... Basicamente tinha a estrutura que tenho hoje em dia. Eu cresci relativamente rápido, em miúdo, e então eu nem sequer jogava a base. Jogava ali a este extremo, no nosso sistema lá no centro de treino. Era 2-3, era idêntico. E eu, na minha cabeça, era tipo, quando via o Carlos a jogar ali a 3, gostava de... Claro que não tinha nem um bocadinho da qualidade ou do desempenho que o Carlos tinha, mas para mim era tipo a referência, era aquela intensidade, as leituras que ele fazia, várias coisas que me chamaram a atenção. Depois, aos poucos e poucos, comecei a pegar noutros jogadores. O Mário Fernandes também começou a ser um base de referência. Mais tarde... E o Mário... acho que não vou dizer nenhum disparate, acaba por ter um papel também importante ao longo da tua carreira, não é? Porque também. Jogou contigo no Benfica. Eu apanhei no Benfica. E eras um miúdo. Exatamente. A poder ver, possivelmente nessa altura, o Mário era o melhor base português. E era, sim, para mim. Para mim, nessa altura era. Para mim era. Pudeste aprender com ele e agora depois no Cabo, numa fase diferente, mas que se calhar o papel dele ainda ajudou bastante. Ajuda, não é? E ajudou em várias coisas. Ajudou dentro de campo, ajudou a perceber o jogo, ajudou a fazer leituras, assim como ajudou também a pensar mesmo coisas relacionadas com o jogo, ou a maneira como interagir com a equipa, a maneira de comunicar, várias coisas. Pronto. Claro. Depois houve uma altura que foi ele que começou a aprender comigo. Estou a brincar. Mas avisar aí a malta do Upers, depois quando publicarem isto, não se esquecerem de tagar o Mário. O Mário. Só para ficar aí registado esta provocação do Diogo. Não podem passar depois das 8h30 da noite, que ele aí já vai estar a dormir. Mas olha, e diz-me uma coisa, e tu no Benfica vais crescendo, quando é que chega o momento de dar o salto para séniores? Lembras-te quando é que foram falar contigo e disseram, Diogo, vais fazer parte da equipa sénior? Eu era sub-20 primeiro ano. Eu acho que era sub-20 segundo ano. No sub-20 primeiro ano acho que fui fazer um jogo, estreei-me pela equipa sénior, mas não fazia parte do plantel. Houve umas lesões e eu fui, foi um momento para mim, vai ficar para sempre marcado, foi contra o Sampaense. Entrei ali no final, ainda marquei uns pontos, aqui foi muito giro. Mas depois no ano a seguir, aí sim comecei a fazer parte da equipa sénior. Era o treinador, era o Carlos Lisboa na altura. E pronto, e para mim foi... Como é que é essa experiência no meio, de repente estares no meio? Para mim foi incrível. Não só tinha lá o meu ídolo, o Carlos Andrade, como tinha montes de jogadores que para mim também na altura já eram referência. Na altura também estava o Tomás Barroso também, que pelo processo também, ou pelo percurso dele no basquete, a questão das lesões, a questão como ele recuperou e passou por tanta coisa, e pelo jogador que ele era, também era uma das referências, tinha imensos. E foi incrível.
pronto, sofri um bocadinho no meio daqueles veteranos todos, com as brincadeiras que eles achavam que eram engraçadas. E tu não eu não achava piada nenhuma. Mas que fazem parte do processo. Não, fazem parte. Mas pá, foi incrível. Estar ali perto deles só por si só já era uma ótima experiência. Pá, e depois treinar, ver a dinâmica de uma equipa que lutava sempre por cada título, pá, dentro do balneário, dentro de campo, as viagens, passar tudo isto com eles, Sim. inclusive algumas oportunidades que eu acabei por ter. Jogar ali ao lado deles também foi extremo. Havia o Joby Thomas na altura, Sete de Lisboa, pá, só máquinas na altura. O Sete, apanhaste o Sete. O Sete de Lisboa, o Fred Gentry, depois acabei por jogar com ele no Cabo. Também, para mim é só das melhores pessoas de é. sempre. Nem é colega, tipo pessoas de sempre. Foi muito bom, ajudou-me bastante. Depois no ano a seguir acabei por ficar novamente no Benfica, mas pronto, estava na altura depois precisava de jogar. E aí és tu que sentes que, ok, preciso de ir para um sítio onde tenha minutos, não é? Eu senti isso, o Benfica também percebeu e concordou. Pronto, e depois havia ali uma série de hipóteses em cima da mesa e acabou o Cabo Madeira por parecer-me a melhor oportunidade para mim. O Mário depois também ajudou ali, porque ele também, sendo madeirense, também facilitou ali um bocadinho, fez um bocadinho a ponte. Pronto, e olha, e foi uma boa escolha. Foi uma ótima escolha. Acabaste por passar 5 anos na Madeira. 5 anos na Madeira, mas eu na altura não estava assim tão... Madeira é mesmo isto que eu quero. Não, estava ali, Madeira, tipo, ilha, sei lá, se calhar a ideia que muitas pessoas têm, que nunca grande, foram à Madeira ou aos Açores, sim. ou sei lá, aquilo não se passa nada, vou estar fechado numa ilha, aquilo deve ser uma seca. Mas o facto é que eu fui para lá e pronto, e fiquei lá 5 anos por alguma razão, não é? Porque, claro. Não é porque me estava a sentir deprimido e enclausurado lá dentro, como é óbvio. E à medida que os anos foram passando, tu sentias cada vez mais importante a nível do teu papel ali na equipa, isso também fazia sentido para ti, acho eu. Exatamente. E lá está, e acaba o culminar disso tudo é esta última temporada em que, de facto, é a tua melhor época a nível individual. Foi, sem dúvida. Eu quando fui para lá, era eu e um base estrangeiro. Pronto, meio que dividíamos ali os minutos. Também não jogava tão bem como jogo hoje em dia, ou não tinha aquela experiência que tenho um bocadinho agora, hoje em dia, mas o facto é que aos poucos e poucos eu fui crescendo enquanto jogador. O Cabo também, entretanto no ano a seguir vai o Mário para lá, mas o Cabo também começa a reconhecer em mim capacidade para começar a pegar na equipa com mais, durante mais tempo, ou com um papel mais importante. Uma responsabilidade maior. E depois houve uma altura que o Juca, o nosso treinador, também achou por bem meter-me a jogar com o Mário ao mesmo tempo, e isso depois aconteceu muitas vezes a partir do terceiro ano. Eu e o Mário jogávamos sempre muitas vezes um com o outro. E pronto, e depois esta época o Mário entretanto tinha deixado e eles deram-me esse papel de ser o base principal, capitão de equipa também, e hoje estou aqui com a época que fiz, muito graças ao meu trabalho, como é óbvio, mas também pelas oportunidades que o Cabo me deu. Foram anos muito bons na Madeira, não só a nível profissional como a nível pessoal. Claro. Também sentia-me extremamente bem. A pessoa acaba por se ligar aos sítios também, não é? Sim, eu conhecia pessoas, depois comecei a conhecer pessoas fora do basquete, que hoje em dia também são grandes amigos meus. Claro. E o que tornou tudo muito mais fácil, porque se calhar se fosse só basquete, não aproveitaria tanto e não me sentiria tão bem como estava a sentir agora nestes últimos anos. Agora vou lançar uma provocação. Tu neste último ano conseguiste ensinar o meu irmão Francisco a lançar, ou ele continua com aquele lançamento que eu digo que é o auto-abafo? O auto-abafo, mas é isso, tu quando disseste aquilo eu comecei a reparar assim mais de perto, ele realmente metia tipo... Ele põe a mão esquerda à frente da bola. Meio assim, e depois muitas vezes nem sequer sobe muito o cotovelo, aquilo vai... Está aqui isto a fazer força e depois vai para a frente. Mas lembro que uma vez, depois de um treino, ficámos lá os dois um bocadinho e é uma questão de prática. Repetição, claro. O facto é que ele depois, sei lá, não é que com as minhas dicas que eu seja um guru do lançamento, mas o facto é que ele, dando um bocadinho mais arco à bola, mas não sei o quê, depois acabou
por marcar ali mais uns cestos, Pá. mas sim, ele já tem aquilo tudo muito mecanizado. Eu espero que ele tenha aproveitado, lá está, a experiência de estar com malta mais experiente, a experiência de estar com malta mais experiente. Mas da mesma maneira que estavas a falar, que passaste nos seus primeiros anos de Benfica, com o Mário na altura, por exemplo, depois com o Mário também mais tarde, e com outro tipo de jogadores, também espero que ele tenha tido essa visão de, lá está, e ele é um miúdo inteligente, que eu sei, de olhar para vocês como referências e de ler o melhor de Sim, mas vocês. parecia-me que não, tanto ele como o Bernardo Ferreira, que era outro base que lá estava da formação do Cabo, quando eles nos treinos, ou mesmo depois na equipa B, que eles acabaram por jogar, eu vi ali alguns pormenores que creio eu que eles também tenham tirado não só meus, mas claro, do pessoal com quem eles treinavam durante a semana toda. Claro, isso E é importante. É custa um bocado, estar no banco ali 40 minutos ou entrar só naqueles minutos finais custa, mas passamos por isso. eu acho que todos passamos por isso. Processo. Mas depois há que saber tirar alguma coisa positiva. Faz parte do processo. Olha, Diogo, nós estamos aqui a caminhar para o final. Tenho aqui algumas perguntas que costumo fazer também no final e quero ouvir quem é que são os nomes que me vais dar. O melhor 5 inicial, tipo um top 5 de jogadores que viste a jogar em Portugal. E podem ser estrangeiros também, mas o teu top 5, e não precisa de ser tipo posições, não precisa ser um 2, um 3, pode ser assim um top 5. Carlos Andrade. O Carlos Andrade tem que estar. Certo? Acho que já tínhamos percebido. Assim, a base, acho que vou ter que meter o Mário. Lembro-me... Ou seja, já o provocaste, mas agora acabas o episódio. Tem que ser, senão vou acabar e ele vai mandar um testamento a dizer que és um ingrato e isto e aquilo. Tem que ir. Não, mas eu lembro nunca ouvi, via jogar no Benfica só, mas lembro um nome de referência para o pessoal que acompanha o basquete mais cedo, que era o Marcos Norris, que toda a gente falava que era um base extraordinário Norris, na PT. Tu lembras dele no Benfica? Só quando eles ganharam lá no Dragão. Final, e atenção, e mesmo assim, ainda era um bom jogador, mas ele na primeira passagem cá em Portugal, quando foi na Portugal Telecom, era uma cena. Pois, eu sempre ouvi falar dele assim, dessa maneira, nunca, pronto, mas base, Mário Fernandes, 2, sem dúvida, Joby Thomas, que já era um profissional incrível, depois era uma máquina, um jogador, uma tira, fazia tudo. Sim. Muito bom. Depois, Carlos Andrade, tem que meter. Vê lá se queres pô-lo a 3 ou a 4. Não, meta 3. Meta 3. Mais assim jogadores. Vou ter que meter o Fred, o Gentry, também por tudo, pelo jogador que foi e pela pessoa que é. Sim. Também tem aqui um bocadinho de influência. Bem, falta um 4. Meto o Betinho, para mim também acabou por ser e é uma referência também por todo o percurso, pelas ligas onde ele passou. Saiu daqui diretamente para a CB. Eu antes também, quando ele era mais novo, também não acompanhava muito. Sei que ele esteve no Breogán. Sim. Breogán e isso tudo. Mas depois de jogar na ACB da maneira que ele jogava, ir para a Liga Italiana e bater-se da maneira como ele se batia, e ver a maneira como ele trabalha e a qualidade que ele tem, eu meto este 5. Acho que é um bom 5. Mário, Joby, Andrade, Carlos, Betinho e Fred. Acho que era capaz de fazer alguns estragos. Limpavam aí. Há muito mais jogadores que podiam entrar aqui. Claro que sim. Como é óbvio. Claro que sim. Assim de repente, Esse é o teu top 5. São estes. E se tu pudesses convidar 3 pessoas para jantar e o tema era falar de basquete, quem é que eram as 3 pessoas que tu convidavas? E aqui podes ir para onde tu quiseres. Treinadores americanos, Michael Jordan, tudo o que tu quiseres. Aqui vale tudo. 3 pessoas para falar de basquete, quem é que eram? Essa aí... Olha, falava com o Spanulis por ser uma... Que para acabou mim, agora a carreira. Acabou agora a carreira. Para mim é tipo só das maiores referências de sempre.
enquanto jogador. Convidava o Facundo Campazzo também, que também, pá, para mim é um ídolo. E depois convidava sempre ouvi dizer que o Miguel Miranda para falar sobre o basquete é uma nunca falaste com ele sobre o basquete? Eu já tive um bocadinho com ele, mas para além de ser engraçado, pá, eu já ouvi dizer que tem histórias em todas as ocasiões e percebe realmente muito basquete. Então assim, estes três, o Campazzo não é tanto old school, mas metia aqui Luís Campazzo e Miranda. Está aí uma mesa engraçada, por acaso. Miguel Miranda ali para animar um bocadinho o almoço. E depois, pá, os outros, sei lá, eu adoro o Sérgio Rodrigues, Sérgio Lula, tantos e tantos, mas Spanoulis sem dúvida. Campazzo agora mais recente, é alguém que eu admiro bastante pela maneira como ele se entrega ao jogo. Miguel Miranda, sempre ouvi dizer. Se nunca tiveste o privilégio, vamos combinar esse momento, vamos chamar o Miguel a Lisboa e vamos jantar e tu... Pá, pronto, de certeza. O Galina que também adorar, é meu amigo, vais adorar jogou falar com ele. Basquete, para já, vais adorar a pessoa, vais-te rir imenso com ele, porque é de facto uma pessoa divertida. Pá, e depois é um gajo que percebe basquete. Olha, aquilo que estavas a dizer há bocado de ser puto e passar 40 minutos no banco, eu tive isso no Queluz. Pá, eu divertia-me à brava, eu já disse isto aqui várias vezes neste podcast, eu divertia-me, tinha lá jogadores incríveis naquela equipa, o Chico Rodrigues, a base, o Leroy, a dominar completamente o jogo, o João Manuel, pá, tínhamos uma equipa incrível. Pá, e tínhamos o Miguel Miranda, que eu digo sempre isto e é verdade, pá, que nem sabia correr e nunca soube, na verdade, não sabia driblar com a mão esquerda, pá, mas era um gajo, tão inteligente dentro de campo, dava mesmo gozo ver o gajo a jogar, pá, porque tu estavas a ver uma coisa, mas ele já tinha visto isso, tipo, 30 segundos antes, claro. Tipo, pá, era uma cena, nunca mais me esqueço do o high-low entre ele e o Leroy, pá, e que ele depois fez ao longo da carreira com todos os outros jogadores. Eu nunca vi ninguém a receber a bola tão bem na zona central, ali na linha 3 pontos, e a meter a bola dentro como o Miguel, pá, era incrível, fazia aquilo de olhos fechados. Eu comecei a ver um bocadinho, tal como eu disse, um bocadinho mais tarde do basquete, lembro perfeitamente de ver o Miguel Miranda, e depois inclusive também na Ovarense, aqueles últimos anos, no Porto. Pá, e sejamos sinceros, não é o jogador... Não é a pessoa com mais pinta, com mais aspecto de jogador, com o Miguel Miranda. Tipo, fisicamente, tu olhas para ele ali relativamente lento, não sei se ele antes era um bocadinho, havia de ser um bocadinho mais, mas nunca foi, mais rápido, mas pelo para conseguir fazer a carreira que fez. E também o Mário falava muito dele, o Galina falava muito dele, que ele era tipo assim, um cérebro ali do jogo. Mas lá está, esse pessoal todo, agora comecei a falar Miranda, Andrade, Mário. O Andrade não estava, mas aquela equipa que fez aquele Euro fantástico, esses, pá, para mim, hoje em dia também são todos referência, porque para chegarem àquele nível e baterem-se da maneira como se bateram e fazerem o resultado que fizeram, é pessoal que percebe bastante do jogo e para mim, claro que sim. Isso aí é tipo... São grandes jogadores que eu acho que, pronto, se calhar os miúdos mais novos, não hão de chegar lá, mas acho que todos devíamos ver quem é que andou aqui, quem é que passou pelo nosso jogo, quem é que fez coisas boas, quem é que conquistou realmente títulos e pronto, e seguir um bocadinho esses exemplos, não é para fazer tudo igual, mas acho que devíamos apostar mais em aprender com os jogos, tanto da Liga como das ligas europeias, que são tão boas. Sem dúvida. Diogo, para terminar, uma dica para quem está a começar, um miúdo que esteja a começar a jogar basquete, qual é a melhor dica que tens para ele? Eu costumo dizer que, antes de mais nada, é preciso realmente gostar e sentir-se bem a jogar. Eu comecei a entrevista a dizer que no início eu fiquei no basquete porque era onde eu me sentia bem, onde eu me divertia, e eu acho que isso não só em miúdo, mas como mais para a frente, se nós gostamos realmente daquilo que estamos a fazer, isso é o mais importante. Depois queremos começar a levar isto de uma forma um bocadinho mais a sério, é aquilo que
toda a gente costuma dizer que é à base do trabalho, à base da dedicação, à base do treino. Não achar que numa idade, às vezes é fácil. Eu, quando em sub-14 já era assim, bem altinho, tenho um bocadinho mais força que os outros, já me sentia um jogador bom e com imensa qualidade. Mas depois, um ano depois, 2, 3 anos, aquilo começou a ficar cada vez mais difícil. E eu acho que quem quer realmente levar isto a sério nunca se deixe encostar ou nunca se ache bom o suficiente. Continuar sempre a tentar treinar, a tentar evoluir, seja com jogadores, seja com treinadores. Ouvir também muitas vezes as dicas que os treinadores têm para dizer, porque o facto é que o pessoal às vezes ali em certa idade, os treinadores falam para lá, este gajo a chatear, mas aprender seja com quem for e ver basquete de qualidade, eu acho que isso divertir, gostar do jogo e tentar sempre fazer mais e melhor, nunca se deixar estar com aquilo que já conquistámos até à altura. Nunca estar confortável. Sim, eu acho que isso é o mais importante. Diogo, obrigado. Obrigado, por passares por aqui. Acabámos esta temporada da melhor maneira, com o MVP nacional deste último campeonato da Liga, Diogo Gameiro. Antes de terminarmos, e porque é o último episódio da temporada, quero agradecer a algumas pessoas que tornam isto possível, desde logo à Upers, porque continuo a acreditar neste conteúdo, continuo a acreditar que estamos a acrescentar algo ao basquete português, estamos a fazer algo pelo basquete português, sem truques, sem merdas, fazer as coisas bem feitas, fazer as coisas para a comunidade, para quem gosta de basquete, e é assim que tem que ser. Continuamos aqui a trabalhar em equipa que nesta segunda temporada ficou maior, e queria agradecer à Malagueta, ao estúdio Malagueta, onde estamos aqui a gravar, e à pessoa do João Moreira. O João veio ter connosco durante a primeira temporada a dizer que acompanhava o conteúdo, que acompanhava o nosso podcast e que queria também ele fazer parte disto, e acabou por nos convidar para a casa dele para gravarmos aqui e também melhorarmos um pouco a nossa produção, e não foi um pouco, melhorámos mesmo muito. Por isso, obrigado à Malagueta e obrigado ao João. Obrigado ao Lancelot, ao Pida Producer e à malta dos estúdios Koala, porque no início da temporada, também para isto, lá está, ganhar outro power, falei com o Lancelot, disse que curtia que ele fizesse um som para o genérico deste podcast. Ele nem pensou duas vezes, disse logo que sim. A malta do Estúdios Koala, o Pida Producer, que também trabalha comigo também na Sport TV, no som, acabou logo por alinhar, fizeram um som incrível. Também ao LS, o pessoal da Upers pediu-lhe e convidou para pintar este cenário, para termos aqui também a nossa casa feita à nossa medida, e não podia estar melhor. Obrigado ao LS. E obrigado a todos os convidados: Francisco Amiel, Joana Soeiro, Rafael Lisboa, Meise, DJ Kamala, Professor Joia, Inês Viana, Nádia Tavares, Lancelot, Manrique, Alex, João Manuel, Joana Filipe e Carolina Bernardeco, Ricardo Carvalho e Catarina Mota, e por fim, terminar em grande aqui com o Diogo Gameiro. E claro, obrigado a quem continua desse lado, a dar-nos força, a dar-nos feedback, a acreditar que vale a pena estarmos aqui, dar a conhecer estes nomes tão importantes da história do nosso jogo. E fiquem atentos, em breve teremos novidades sobre o podcast. Agora é hora de fazer uma pausa. Fiquem atentos à Upers, porque esses nunca param, e há sempre campos a inaugurar, coisas a acontecer. Fiquem atentos, porque esses não há férias para a Upers. Mas quanto ao podcast, é a altura de fazer agora uma pausa, mas em breve estamos aí com novidades. Já sabem, este episódio e os outros nos sítios do costume: upers.club, YouTube, Spotify, iTunes. Passem por lá, continuem a ouvir, continuem a falar connosco, que a malta gosta de falar de basquete e estamos aqui para isso. Até já. Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Kerr. Aprendemos a competir como Jordan, jogo empatado a poucos segundos do fim. Passem-nos a bola, ninguém treme, façam bloqueios para libertarmos o Miguel Barroca. Tropa, chuta à vontade, leva-nos a vitória. Basket tornou-nos Warriors, endurecemos, mindset de Black Mamba, e juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito, o desporto como solução. No desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios e o crossover que parte tornozelos. Aprendemos com o Kobe, bro.
O game é som e prevalece o coletivo. Somos shooters by hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos 3 pontos. Damian Lillard style. Mandamos bombas a partir do logo. Amor pelo game, crossover shoot na tua face. Ou vim cuspir um triplo duplo, chama-me King James. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson. Amor pelo game, crossover shoot na tua face. Ou vim cuspir um triplo duplo, chama-me King James. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson. Chama-me King James. King James. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson.